Boa tarde, então, pessoal. Nós vamos reiniciar a disciplina de agroindústrias familiares. Bem-vindos a todos, os alunos da UERGS. Todos vocês me ouvem bem? Ok. Então, esse momento aí que estamos vivendo, nós tivemos que nos reprogramar, nos reinventar, e nós, professores da UERGS, também passamos por esse processo. Agradeço muito a matrícula de vocês na disciplina de agroindústrias familiares. Nós tínhamos iniciado ela na primeira semana do nosso calendário acadêmico, e alguns alunos iniciaram que estavam matriculados junto comigo, mas nós vamos começar em todas as disciplinas a partir do zero. Então, esse é o nosso primeiro encontro, a nossa primeira aula, totalmente no ensino remoto. E como vocês estão aprendendo a ser alunos desta forma, nós também estamos aprendendo a ser professores. Mas sempre é bom estudar e nós vamos aprendendo juntos. Na primeira aula, então, eu costumo colocar que toda a agroindústria familiar, ela tem origem, na sua maioria, na cozinha das famílias. Então, normalmente, principalmente no meio rural, as sobras, vamos dizer assim, ou partes que não são aproveitadas no meio externo à casa, acabam sendo reutilizadas e transformadas, né, na cozinha dessas famílias. Na maior parte dos locais, estudos já comprovaram que é a mulher que faz esse trabalho. Então, a mulher sempre dominou o espaço dentro de casa e aprendeu com suas mães, com suas avós, a transformar, né, as cascas das frutas, por exemplo, as polpas, o que não pode ser utilizado, então, para o processo geral da agricultura. Só que nesse sentido, então, essas pessoas que trabalharam dessa forma foram o quê? Transformando a matéria-prima em um produto diferenciado. E com o passar dos anos, então, essa agroindustrialização foi ganhando cada vez mais espaço. Por quê? Por exemplo, se você for vender a uva colhida do parreiral, ela tem um preço. Se na cozinha ou na casa dessa agricultura familiar tiver alguém que transformar essa uva em um suco e depois numa geleia, por exemplo, vocês vão ver que o preço é totalmente diferente. Então, a agroindústria familiar nasceu para agregar valor e ter mais uma fonte de renda para a família rural. Então, isso é um histórico que ocorre no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil como um todo. Porém, as regiões, elas têm maiores ou menores aptidões. Nós aqui na região celeiro, por exemplo, a nossa cadeia produtiva, ela praticamente se estabelece nos grãos, nos cárneos e nos laticínios. Então, cada família foi se reinventando, né, em busca dessa renda familiar aumentada. Mas o histórico, então, das agroindústrias familiares é dessa forma em todos os lugares. Aqui no Rio Grande do Sul, a agricultura familiar, né, e na maioria dos estados brasileiros, ela produz 70% dos alimentos consumidos internamente. Então, 30% do PIB agropecuário brasileiro emprega 18 milhões de pessoas, tá? Então, são agroindústrias que utilizam mão de obra familiar, matéria-prima majoritariamente própria,
e são mais facilmente controladas e eficientes quanto à manutenção da qualidade higiênico-sanitária de seus produtos. Qual que é, então, o objetivo maior dessa maior comercialização, né, pelas agroindústrias familiares? É destravar os gargalos, né, e barreiras para estimular e apoiar o desenvolvimento regional sustentável. Nós temos uma divisão bastante importante entre alimentos que são de origem animal, e aí nós temos então as carnes e os produtos lácteos, daqueles alimentos que são de origem vegetal. E aí nós temos os grãos, cereais, raízes e tubérculos, frutas e hortaliças. Então são duas grandes áreas, de origem animal e de origem vegetal. A contaminação microbiológica nos alimentos de origem animal é muito maior e mais grave e muito mais perigosa do que nos alimentos de origem vegetal. Então, em termos de Rio Grande do Sul, nós temos uma legislação que é própria, então, em cada estado, vinculada às legislações municipais. Quem fiscaliza os produtos de origem animal nos municípios é o Serviço de Inspeção Municipal, que é constituído por um médico veterinário, exclusivamente por um médico veterinário e seus auxiliares. Então, o médico veterinário é o responsável pela inspeção e liberação tanto do abate quanto do processamento e a comercialização dentro do município. Para produtos de origem vegetal, é diferente. Então, ali nós temos o quê? Algumas categorias são vinculadas aí ao serviço do MAPA, outras à saúde, então vai variar mais. Mas, de forma geral, é mais fácil se fazer a comercialização intermunicipal de produtos de origem vegetal. No Rio Grande do Sul, no ano passado, aderiu-se ao SUASA, que é um método, né, que vocês vão poder depois acompanhar no material que estou já disponibilizando para vocês, que está ali, né, que permite, então, a comercialização através do Programa Estadual de Agroindústria Familiar, né, que é o PAF, e que isso tem um selo chamado Sabor Gaúcho. Então, as agroindústrias que estão cadastradas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, no PAF, recebem um selo chamado Sabor Gaúcho, que é um selo de qualidade, que permite, né, a comercialização em todo o estado do Rio Grande do Sul, porém em feiras e em encontros regionais. Com o Covid agora, 19, o governo do estado liberou, tá, a comercialização intermunicipal de produtos de origem vegetal e produtos de origem animal. Por exemplo, então, na apresentação de vocês aí, que eu coloquei, né, vocês vão ver que tem um exemplo aí da agroindústria Bobato, que é aqui de Três Passos. Então, antes, né, de nós enfrentarmos aí essa pandemia, nós não podíamos fazer os produtos aqui e comercializar em Bom Progresso, mesmo que estivesse tudo adequado dentro do serviço de inspeção municipal. Para garantir, então, que não haja um desabastecimento de produtos, o governo estadual liberou, então, a comercialização além dos limites do município, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Tudo que é necessário para se aderir ao SUASA, o SIM, o SUSAF, está no material que está disponibilizado aí para vocês. O que precisa ter, quais as características, né? O exemplo, então, da agroindústria familiar Bobato.
nós temos que ter assim, ó, quem criou a agroindústria, que tem que ser de origem familiar, e teríamos que ter somente uma pessoa além da família contratado como funcionário, registrado daí. Isso também já foi, então, estendido. Nós temos agora que a gente pode, então, contratar até 9 funcionários que não sejam da família. Os procedimentos aí de higiene, sanitização, padronização, são os mesmos utilizados tanto para a agroindústria de origem animal quanto para a de origem vegetal. Isso, então, são as boas práticas de fabricação, que depois, mais para frente, nós vamos trabalhar e ver o que cada agroindústria requer como, né, requisito de BPF, então, boas práticas de fabricação, que tem que estar tudo adequado à legislação, primeiro municipal, depois estadual e então todas elas originadas da legislação federal. Com relação a pontos de venda, então, hoje você pode fazer essa comercialização intermunicipal que antes não podia fazer, teria que ter só no município. Vocês têm alguma dúvida, pessoal, disso que eu falei agora? Podem abrir o microfone agora e falem algo, que se vocês têm algum questionamento, gente. E podem abrir a câmera também.
Pessoal, tem no fórum para vocês colocarem, então, as experiências que vocês têm com relação a agroindústrias familiares. Podem ser, então, experiências de qualquer natureza, aí que eu digo em relação a localização espacial. Vocês tendo essa experiência, vocês vão lá e colocam a experiência de vocês. Essa é uma das tarefas da disciplina hoje. Então, eu vou trabalhar com vocês de uma forma bem tranquila. Vocês podem ver que está previsto aí na ementa um trabalho realizado que vocês vão fazer. Nós trabalhamos no ano passado num grupo de trabalho de agroindústrias familiares da Muceleiro. Eu só não consegui colocar ainda muita coisa, porque nós tínhamos, assim, cada município aqui da região Celeiro tinha um sistema de inspeção municipal. Nós trabalhamos durante 9, 10 meses junto com o governo do estado, a SDR, a Muceleiro e Prefeitura Municipal, uma forma de trabalharmos na legislação que servisse de modelo para cada um dos 21 municípios. Por exemplo, alguns municípios da região nem médico veterinário possuíam. Então, o primeiro quesito, digamos, para a instalação do serviço de inspeção municipal é ter um médico veterinário. Então, os municípios menores não tinham esse profissional ainda no quadro de trabalho. E nós elaboramos, então, nesse conjunto, um checklist, né, de orientações para que cada município, então, em primeiro lugar, criasse o seu sistema de inspeção municipal. Como eu falei antes para vocês, então, para conseguir regulamentar e fiscalizar o abate e a produção aí de derivados de origem animal. O final desse trabalho, nós, então, disponibilizamos num CD e entregamos a cada um dos 21 prefeitos com todas as legislações, as medidas provisórias, todo o material que eles precisavam para implementar esse serviço de inspeção municipal em seus, né, municípios. Foi um trabalho bastante recompensador, porque vários municípios, eu posso citar o município de Chiapeta, então, que conseguiram implementar o SIM e cadastrar algumas das suas agroindústrias, né, no PAF, que é o Programa da Agroindústria Familiar do Rio Grande do Sul. Então, como exemplo, lá nós tínhamos um entreposto de ovos, que era de origem animal, e um mini abatedouro de aves. Então, como lá não existia o serviço de inspeção municipal, foi um município que avançou bastante. Aqui em Três Passos nós já tínhamos, né, o serviço de inspeção municipal há muitos anos e conseguiu se avançar muito aí nessa questão. Já localizaram o material dessa apresentação, pessoal? Ok. Então, voltando à nossa disciplina, nós vamos trabalhar ela dessa forma, né, com várias atividades que já vão sendo postadas e vocês vão trabalhando, e como primeira avaliação é a presença aí tanto na aula síncrona quanto na assíncrona, que está disponibilizada depois, e vocês vão realizando essas atividades. O desempenho de vocês nessa nova modalidade de ensino remoto
vai depender muito mais da organização de vocês e do cumprimento das atividades e envio das tarefas, tá? Com relação às avaliações, então a primeira avaliação de vocês será a presença e nós vamos verificar a presença e o cumprimento das pequenas atividades. Eu chamo pequenas porque presencialmente a gente tem como acompanhar melhor e fazer uma cobrança maior, né, dos resultados. Mas dessa forma aí, não que não haja cobrança, mas vamos ter que nos ajudar para tornar a coisa mais suave possível. E na segunda avaliação, então, está previsto, se vocês olharem lá, um trabalho, então, eu ainda vou disponibilizar para vocês e vou pedir o que vocês vão fazer com relação a esse grupo de trabalho da Amuceleiro. Um pouco já relatei aqui para vocês agora, mas ainda falta colocar a apresentação final desse nosso trabalho. E a terceira avaliação, nós vamos fazer uma conversa online, onde eu vou conversar com vocês, né, sobre o aproveitamento daquilo que vocês realmente conseguiram incorporar, né, de aprendizado, apreender. Eu sempre digo que aprender é um termo, né, você aprende. Mas quando você apreende, você incorpora o ensinamento, o aprendizado, que ninguém mais tira de você isso. Então, é mais nesse sentido aí que há muitos anos eu trabalho e vou continuar nessa metodologia, que eu acho que é a melhor, né? A gente aprende aquilo que consegue fazer na prática e é mais ou menos por aí. Gostaria, sim, ó, que não se preocupassem com a nota, né, a avaliação nesse momento. Isso sempre será, não que não se vá avaliar vocês, mas é algo secundário. Nós precisamos agora nos concentrar para continuarmos de onde nós paramos no início aí do semestre presencial. Certo, pessoal? Alguma pergunta? E não havendo perguntas, então nós vamos continuando. O sistema aqui do Moodle está um pouco lento hoje, tá, pessoal? Bem, então vocês vão no fórum lá relatar a experiência que vocês tiveram. A apresentação da primeira aula no PowerPoint já está disponível lá. A ementa da disciplina, vocês conseguiram visualizar, gente? Ok. Ok. Beleza.
Nossa aula, então, pessoal, começa às 13h30. Hoje, excepcionalmente, começamos às 14 horas para esperar todo mundo entrar e a prof também se habituar a essa nova forma de trabalho. E vocês estão todos bem? E as famílias de vocês? Ó, gente, que bom que tá todo mundo bem, então, que nesse momento isso aí é bem importante para nós e eu, especialmente, estou com muita saudade de todos vocês e os colegas nossos da UERGS com certeza estão também. E é muito compensador aí saber que está todo mundo bem. Todos viram então o fórum, né, de apresentação. Vocês entrem lá e preencham o que vocês têm de experiência ou contato, né? Mais para frente nós vamos trabalhar bem especificamente. Eu já tinha enviado o material, o Douglas tinha feito a coleta aí daquelas primeiras atividades sobre as boas práticas de fabricação. Então, principalmente dentro da nossa cozinha, né, em casa, como que nós vamos proceder, quais as práticas corretas, e para isso também quem quiser ir vendo, tem alguns vídeos no meu Facebook, quem for meu amigo no Face, mas eu vou colocando os vídeos aqui também, que o professor Eduardo Lorenzi e eu trabalhamos aí como ação de extensão, logo no início aí da pandemia, e esses vídeos eles estão disponíveis tanto no meu Face quanto do professor Eduardo Lorenzi, mas eu estou trabalhando para colocá-los todos aqui no ambiente do Moodle, tá? E isso aí eu sei que vai ajudar muito, porque 80% das doenças transmitidas por alimentos, que são as DTAs, ocorrem na cozinha das casas. Uma por desconhecimento das práticas corretas, outra por, às vezes, descuido, mas a maioria aí, então, é por não conhecer os procedimentos corretos. Que vão desde, então, lavar as mãos, como todos agora estão aprendendo a trabalhar com o Covid-19, nós temos esses cursos para manipuladores de alimentos há muitos anos dentro da ciência e tecnologia de alimentos. Então, aos poucos, nós vamos vendo, né, cada detalhe e como que isso deve ser realmente realizado na própria cozinha. Como eu falei antes, toda a agroindústria familiar se inicia ali. Então, nós temos que começar o processo de forma correta, sabendo o que se pode, o que não se pode fazer dentro de um ambiente da cozinha. Essas DTAs, que correspondem a 80% das doenças, elas são sequer notificadas. Então, quando as pessoas chegavam ao hospital apresentando diarreia, vômito, náusea, febre,
sequer se fazia um diagnóstico, né, de doença transmitida por alimentos. E isso entrava tudo para a fila única do SUS como virose, como intoxicação e tal, mas sem essa notificação ser uma DTA. Creio que agora, com tudo isso, isso aí também se modifica, né? Porque nós vamos desde um leite que não foi armazenado corretamente na geladeira, ou que ficou exposto ao calor e à umidade, ele pode estar contaminado. E quando a gente vai ingerir ele ou na forma de um iogurte ou de um queijo ou leite in natura mesmo, sem a pasteurização, nós vamos estar ingerindo micro-organismos patogênicos. E no caso aí do leite, o mais agressivo e o mais sério é a Listeria monocytogenes, que pode provocar aí doenças bastante sérias e graves. E assim, para cada tipo de alimento e cada tipo de matéria-prima, nós vamos ter as especificações de contaminação e os micro-organismos correspondentes. Por isso que é importante essa divisão entre alimentos de origem animal e alimentos de origem vegetal. Vocês estão observando que, e acompanhando os noticiários, que a maior contaminação hoje por Covid-19, tanto no estado do Rio Grande do Sul, quanto no Brasil e no mundo, ocorrem principalmente no ambiente de processamento de carnes. Então, os maiores focos estão nos frigoríficos, tanto frigoríficos de gado, de suínos e de frango. Por quê? Porque esses ambientes, eles são altamente insalubres, eles são úmidos. Para a inspeção federal não se pode ter recirculação do ar de fora para dentro dos frigoríficos, porque a contaminação que está lá dentro não pode ir para o ar. Então, imaginem vocês que aquele ambiente está sempre recirculando um ar que já está contaminado. As pessoas trabalham muito próximas umas das outras numa linha de abate, na linha de desossa, de porcionamento das partes aí do porco, ou do gado, ou do frango. Nós temos na linha de produção muitas áreas consideradas de risco, porque os ambientes são ou muito gelados ou muito quentes. Então, quem circula de um ambiente para outro ali, o funcionário, ele está exposto à variação de temperatura. A umidade dentro é muito alta, então eu sempre digo assim, tudo que um micro-organismo quer, seja bactéria, seja vírus, seja bolor, levedura, qualquer classificação é o quê? Comida, que é a proteína, os restos aí do que vai sangue, no caso dos porcos, né, dos suínos. Eles querem um ambiente agradável do ponto de vista de umidade, então umidade relativa acima de 90% é o que a gente tem dentro do frigorífico. Eles querem um calor, então nós temos ali na linha de abate é um local quente, depois quando vai para o porcionamento é um lugar extremamente gelado. Então, ali ele já se proliferou no ambiente mais aquecido. E aí vai depois para a linha onde você resfria. Então, a contaminação pode ser muito elevada. E sem contar que as pessoas têm que trabalhar nas linhas, nos seus postos, e elas nunca estavam, né, numa distância de 2 metros uma da outra. Agora devem ter readequado os frigoríficos e abatedouros em todo o Rio Grande do Sul. A distância mínima sempre era uns meio metro, mais ou menos. Então, é um do lado do outro, e são indivíduos que estão ali trabalhando, que tossem, que espirram, que respiram, que falam, né? Então, não tem como controlar a disseminação das bactérias e dos vírus e dos demais micro-organismos. Mas, enfim, essa tanto é a parte, então, mais crítica, são mesmo os abatedouros frigoríficos de todos os de origem animal, e depois, então, nós vamos para os laticínios.
Por que nos laticínios dá menos contaminação? Porque nós já estamos trabalhando com uma matéria-prima que é originária do animal, mas ela já vem um pouco processada, porque vem o leite, né, para a agroindústria. Então, nós não vamos ter a presença aí do animal nessa agroindústria, nós vamos ter a presença da matéria-prima originária dele. Então, em qualquer laticínio, os caminhões chegam, né, esse leite é coletado em grandes tanques, e dentro da agroindústria de laticínios, as pessoas já ficam mais afastadas, porque os equipamentos, eles já são interligados, e já de uma parte, esse leite já vai passando para as fases seguintes, através de tubulações, de tanques. Esse leite é pasteurizado em equipamento específico, então nós temos o quê? Menos manipulação dessa matéria-prima por parte dos funcionários. Então, nós aí reduzimos uma boa parte dos problemas. E nas agroindústrias, então, de origem vegetal, nós temos menos contaminação ainda. Por quê? Porque nós temos matérias-primas de grãos, cereais, raízes, tubérculos, frutas e hortaliças, que já são matérias-primas que vêm mais limpas, mais higienizadas para as agroindústrias. Por exemplo, o soja, o milho, né, o trigo. Quando você vai colher isso na lavoura, você já vai ter aí uma umidade de 12% a 13% no máximo. Então, só por ter baixa umidade do grão, nós vamos já eliminar vários micro-organismos patogênicos. Quando chega na agroindústria, nós vamos fazer o quê? Nós vamos secar ou armazenar. Antes de armazenar, a gente seca esse produto mais ainda. Então, micro-organismos que se desenvolvem numa umidade maior já nem vão estar mais presentes. Então, se nós recebemos essa matéria-prima já seca, procedemos corretamente aos protocolos de secagem e armazenamento desses grãos, nós praticamente não temos desenvolvimento de micro-organismos patogênicos tão graves. Então, já temos aí um modelo bem diferenciado. E nas frutas e hortaliças, então, que são mais úmidas, vamos dizer assim, nós temos também os protocolos de recebimento, e daí depende, assim, que tipo de agroindústria nós estamos falando. Se é agroindústria de hortaliças, nós vamos ter um processamento mínimo. Hoje nós temos o quê? Hortaliças minimamente processadas, que encontramos nos mercados. A maior parte, então, é comercializado in natura, distribuído, né, e comercializado in natura. Nós precisamos fazer pequenos processos de limpeza e higienização. E daí, logo em seguida, proceder aí os processos, então, de cocção, secagem, e um processo, então, correto de armazenamento. As frutas, a maior parte do Brasil, né, são o que? Comercializadas in natura, e o restante, então, vai para o que? O processamento. Esse processamento, quanto menor for, mais nós vamos conservar aí as vitaminas, as fibras, os componentes benéficos ao nosso organismo. Então, aqui nós temos um exemplo bem característico da região sul em Vacaria, que é a plantação e né, o cultivo das maçãs. Essas maçãs, o que sobra, vamos dizer assim, elas podem ser armazenadas em temperatura controlada por até um ano, se nós tivermos
a frigoconservação dessas frutas bem conduzida. Então, é mais tranquilo trabalhar, né, com matérias-primas de origem vegetal. Não quero dizer aqui que não possam ocorrer contaminações sérias também. Por exemplo, se um silo de armazenamento de trigo não for bem conduzido, não se fizer todos os procedimentos, né, de expurgo, armazenamento correto e crescer micro-organismos lá que liberam oxigênio, eu posso ter explosões de um silo inteiro, de uma planta inteira. Então não é que não seja grave, não se tenha que ter um cuidado. Tudo tem que ter um cuidado, porém, em alimentos de origem vegetal, esse cuidado ele pode ser, vamos dizer assim, um pouco inferior aos de origem animal. Alguma pergunta, pessoal? Eu vou aguardar os colegas que estão digitando os questionamentos aí, para ver se eu já posso responder agora. E para a semana que vem, eu já disponibilizei e vou disponibilizar para vocês algumas tarefas, e aí então a semana que vem será somente as tarefas, tá? Vocês podem abrir o microfone de vocês se precisar fazer alguma pergunta e não querem digitar, pessoal. Eu estou bem feliz aqui porque estamos com 46 usuários na aula de 62. Estou bem contente com a presença de todos.
Então, pessoal, agradeço a presença de todos. Nós vamos seguindo aí no Moodle. E qualquer dúvida, questionamento, vocês têm o meu e-mail. Vocês podem entrar em contato também pelo WhatsApp. E por hoje seria isso. Agradeço muito a atenção de vocês. E vou responder aqui no chat, então, no bate-papo, os questionamentos que ainda irão aparecer, certo? Um abraço a todos, então, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.